Olá, esse é o Tax Now BR, o nosso podcast sobre atualidades de reforma tributária. Estamos começando hoje um episódio muito especial, o nosso primeiro episódio com convidado. Tá? Eu sou o Leonardo Ventura, advogado, professor na área tributária, mentor, e hoje a gente estou aqui juntamente com o meu sócio, amigo, companheiro, Caio Henriques, e hoje a gente vai começar o nosso podcast, o primeiro episódio com convidado, tratando da reforma tributária, em especial com o viés das oportunidades. Como a gente vai surfar essas oportunidades da reforma tributária. E a gente tem muita alegria hoje de receber o nosso professor, nosso mentor, um baita profissional e um visionário da área de negócios no direito, professor Cristiano Ferreira. Então, professor Cristiano, é um prazer tê-lo aqui, a gente conversar sobre a questão da reforma tributária, oportunidades e como o advogado pode tratar dessas questões, surfar na onda dessas oportunidades da reforma tributária. Primeiramente, olá a todos, é um prazer ter você aqui hoje, professor Cristiano. E para quem não te conhece, eu te pergunto, quem é o professor Cristiano, como nasceu o advogado da X, e conte um pouquinho para os nossos espectadores. Bom, para mim é uma honra estar aqui, agradecer ao Leonardo e ao Caio pela oportunidade. Falar de direito tributário é um desafio gigante, né? Ainda mais num país como o Brasil, né? Você acorda, a lei é uma, você vai dormir, já é outra lei, muda tudo rapidamente. O advogado da X saiu de um sonho, né? Eu vivi uma fase muito complicada na minha vida. Eu desenvolvi um projeto à época que foi acontecendo, né? E que literalmente me ajudou a tirar a advocacia num momento muito complicado que estava à época. Eu comecei a receber mensagens de outros colegas advogados perguntando o que eu estava fazendo e como eu estava fazendo, e a gente foi ensinando outros advogados e as coisas foram acontecendo de forma natural. Hoje já passaram aí mais de 30 e poucos mil alunos e já é um movimento que já está ganhando aí outros caminhos, né? Mas para mim é uma honra estar aqui compartilhando com os colegas, nossos parceiros do G10, né? E aprender com vocês também sobre a questão tributária. A honra é nossa de ter você aqui. Definitivamente. Cris, assim, você é muito conhecido por ser um visionário na parte do direito, dos negócios e como o advogado pode se posicionar. Eu até atuando muito com educação, de um modo geral, né, dou aula há muito tempo, mas assim, a forma que você conduz o ensino jurídico é uma coisa muito diferente, que é muito focada no negócio. De onde vem essa visão focada em negócio e que é tão disruptiva e tão interessante para o advogado de um modo geral no dia a dia? Vamos lá, o que eu entendo? Que existe uma velha e tradicional advocacia, que todos nós viemos dela, e ela faz parte da nossa rotina, que é aquela advocacia onde o advogado domina apenas o direito material e está tudo bem. Dominar o direito é a nossa obrigação zero. Mas eu entendo que hoje o advogado ele precisa de novas habilidades, né? Principalmente nessa nova economia, essa nova advocacia, que é muito reflexo daquilo que acontece lá no Vale do Silício, né? Que mudou o mundo completamente, impactou em todas as profissões e também no direito. Então hoje o advogado ele precisa de novas habilidades, precisa ter mínima noção de marketing, de gestão, de vendas, de inteligência artificial, ter uma mentalidade de empresário. E quando eu mudei a minha mentalidade, tudo ao meu redor acabou mudando, né? Muito impactado pelos livros que eu leio e muito impactado também pelos ambientes que eu frequento, né? E eu comecei a aplicar isso nos meus negócios, as coisas começaram a dar certo, eu comecei a compartilhar com outros colegas advogados e aí o movimento foi crescendo, né? Então hoje eu costumo dizer que eu lidero junto com os membros do G10, que vocês são nossos parceiros lá no grupo, né? É um movimento de advogados que tem mentalidade empresária. Quando muda a mentalidade, aí eu não estou dizendo que o direito, a base é a nossa obrigação legal e a gente tem que dominar. Sim. Agora, não adianta nada você só dominar a base do direito se você não tiver outras visões, outras habilidades. É isso que eu sempre falo. Precisa desenvolver novas habilidades. Essas novas habilidades vão fazer você buscar novos caminhos. Sim.
Bom, professor, a gente sabe, você não atua no direito tributário e a gente está aqui num podcast que eu até assim, cara, elogio vocês, cara. Olha, tem doido pra tudo, cara. Ainda bem que tem, né, cara? É verdade. Ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem doido pra gostar. Tem gente que gosta disso, né? Tem até gente que gosta de tributário e tem até gente que gosta de direito de família, que é o que eu gosto. A galera briga lá por causa de panela de pressão, vai fazer a guarda compartilhada do PET. É mais emocionante, né? É mais emocionante, entendeu? É mais emocionante. Entendeu? Tem mais emoção, né? Mas tá tudo bem. Mas hoje a gente está aqui num podcast que trata justamente da atualidade do mundo tributário brasileiro, né? Do cenário tributário brasileiro. E a gente hoje vai falar muito das oportunidades que a reforma tributária vão surgir, né? As oportunidades vão surgir para os advogados com a reforma tributária. A onda que vem aí para ser surfada. Então, fale um pouquinho para a gente por que é tão importante a onda já ter está você. Aí, né? Tá. Por que é tão importante essa conversa e até para ter um viés de alguém que não atua no tributário. No último sábado nós fizemos um evento aqui em São Paulo e nesse evento tinha uma colega advogada que trabalha para escolas. Ela faz o preventivo escolar, alguma coisa assim. Aí ela falou, mas eu só faço isso, eu não tenho outras oportunidades. Eu falei, vou te listar 2. Pega um colega tributarista, chama as escolas que você advoga, faz uma imersão para ele sobre o impacto da reforma tributária na gestão das escolas. Aí eu falei para ela, na outra semana, você pega um bom advogado trabalhista e faz uma reunião com eles sobre como fazer um preventivo trabalhista para que o dono de escola não tenha problema. Então o que eu percebo? Hoje tem muitas oportunidades, mas a grande maioria dos advogados eles estão presos ali na caverninha de Platão, que a gente costuma dizer, né? Sim, sem dúvida. Ele não enxerga para fora, ele não enxerga as oportunidades e ele acha que apenas a advocacia dele é fazer uma petição. Então, se você olhar ao teu redor, eu tenho absoluta certeza que tem muitas oportunidades no tributário, principalmente agora no período de reforma tributária, que você pode aproveitar esse momento. No caso dessa escola, por exemplo, dessa advogada, chama um tributarista e faz uma imersão aonde eles têm que se ajustar. Então, assim, em toda a área do direito hoje tem uma oportunidade junto com o tributarista. E se você que está nos acompanhando não é advogado na área tributária, busque um bom advogado tributário, aconselho aqui o Leonardo Caios e desenvolva um bom projeto. No caso, por exemplo, dessa colega que estava aí, eu falei, pega um advogado trabalhista e faz uma imersão com os donos de escola para falar da questão trabalhista. Você vai vender outra área, outra demanda, vai aumentar o LTV, né? Sem dúvida. Já é um cliente teu, você vai prestar um serviço a mais para ele, com certeza vai dar bom. E Cris, assim, a gente chamou você aqui justamente por isso, assim. Você é um cara que é absolutamente visionário nisso, uma visão de negócio muito grande. E, assim, a ideia aqui, assim, tem 2 coisas. Quando a gente fala de conhecimento de ensino formal no direito, a gente está falando daquela questão mais formal. Mas eu costumo muito, assim, falar nas aulas, brincar, que o advogado precisa mais do conhecimento que dá dinheiro. Aquele conhecimento que justifica você estar numa aula 10 horas da noite ou participar de uma imersão no final de semana. Você vê a reforma tributária como um tema jurídico ou como uma questão muito mais um movimento de negócio? Eu acho que Cristiano, logicamente é um tema jurídico, mas Cristiano, olho como um negócio. Definitivamente. Sempre eu olho assim, o que tem de oportunidade que eu possa aproveitar. Exemplo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita demanda de execução fiscal. Sim. Muita demanda de execução fiscal. Eu não advogo na área, não sei nada de execução fiscal. Mas eu posso fazer uma parceria com um bom advogado tributarista que domina a execução fiscal. Eu domino a parte de comunicação. Eu posso usar a minha comunicação para atrair demandas tributárias nessa área de execução fiscal para outro colega atender e a gente fatura junto. A grande questão é que a grande maioria dos advogados eles estão focados cada vez mais numa petição melhor. Eles não saem da caverna, eles não lê livros diferentes, não estão nos ambientes diferentes, aí automaticamente não tem visões e opiniões diferentes. Não percebe as oportunidades que aí estão. Então a reforma tributária, na minha visão, é uma grande oportunidade de negócios para aquele advogado que tiver visão. A gente pensa da mesma forma, né, Caio? Antes, só para fazer um contraponto, porque assim, são 7 anos em que a gente vai ter o game zerado nessa transição. E, naturalmente, como você sempre fala, da história do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, né, Cris? A reforma tributária é um grande oceano azul de oportunidades que não é só na nossa visão também, eu sei que você compartilha disso, para o tributarista, né? Mas, cara, para os advogados em geral, né? Exatamente. É um grande erro pensar nesse movimento todo que está acontecendo com a reforma tributária como
algo que é uma coisa de tributarista, é uma coisa do advogado de direito tributário. Porque todo advogado conhece ou trabalha para um empresário, então ele pode explorar junto com o cliente dele, com o conhecido dele, outras oportunidades de outras áreas. É um grande erro, na nossa opinião, né, um advogado que eu só faço cível, então eu fico nessa caixinha do cível e não olho para outros mercados. Hoje, da forma como as coisas estão caminhando no mundo jurídico, no cenário jurídico, é fundamental olhar de uma forma mais ampla. Então, é um tremendo erro atualmente quem não atua no tributário deixar a reforma passar como sendo coisa de tributarista. A reforma tributária vai impactar em todas as profissões, em todas as empresas. Então, assim, se você atende uma galera de empresarial, se conecte com um tributarista e desenvolva um projeto para apresentar para aqueles empresários. Certo é que é um momento de grande oportunidade. Como você disse aí, são 7 anos de negócio, mas logicamente quanto mais tempo passa, menor fica a oportunidade, porque acaba virando, daqui a 2, 3 anos, vira um assunto comum. Exatamente. Né? E se vira assunto comum, não há urgência e necessidade, às vezes, de um empresário contratar. Então agora é a hora, esse ano de 2026 é um ano do advogado que faz tributário, literalmente, aproveitar uma grande oportunidade. E esse é um ponto, né, Cris, interessante, porque, assim, historicamente, quando a gente tem rupturas dessas, por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, essas modificações, surge um monte de oportunidades. E por mais que a gente tenha uma transição grande, o empresário está hoje mudando o negócio dele. E a gente costuma dizer aqui, né, Caio, que muda o nosso dia a dia também, enquanto advogados, vai mudar a nossa tributação. A gente vai passar a tomar crédito, coisas que a gente não toma hoje em dia, aumento de tributação no lucro presumido, tributação de dividendos, distribuição de lucro para os sócios. Então tem tanta alteração que é importante. No viés do empresário, do empreendedor, ele está atento a isso, porque assim, você precisa planejar, volta todo mundo para a prancheta, né, Caio? A expressão que a gente sempre usa. E também para você, advogado, contador, consultor, que quer surfar essa onda, claro, a parte educacional, você aprender, né, Cris, a fazer, isso é interessante também. Mas as parcerias e os movimentos de negócio é uma coisa que você ensina muito para a gente aqui dentro da mentoria, juntar-se com alguém para fazer esses negócios é muito importante, né, Cris? Assim, acho que acelera, tem muita oportunidade. A grande questão é você entender a área que você atua e qual é o ponto de conexão daquela área com o tributário que você pode ofertar para os seus clientes. Se conecta com um bom tributarista, é um serviço que você não tinha, vai pôr um dinheiro novo no seu caixa. Sim. E automaticamente também vai gerar um valor para o teu cliente que já está lá e que, quando você orienta corretamente, você acaba resolvendo, evitando um bom problema, né? E naturalmente, quando a gente tem uma mudança assim tão grande como a gente está presenciando, surgem também teses jurídicas, discussões relevantes. A gente sempre fala, quando trata de reforma tributária, que todo mundo vai precisar revisitar a operação para fazer mudanças estruturais. Então, assim, a gente pode afirmar, na sua opinião, que quem não olhar para isso agora está perdendo tempo e deixando dinheiro na mesa? Então, é isso que eu estou falando. Quanto mais tempo passa, mais comum vai ficando o assunto. Então, eu acredito que agora, nesse momento, existem muitos empresários que estão literalmente preocupados com o atual momento. É a hora de você chegar lá, se ele está preocupado, é a hora de você chegar e fazer uma oferta para ele, de fazer uma parceria. Mas com o passar do tempo, isso que é um assunto novo vai virar comum. É isso. E aí automaticamente vai perder o senso de urgência. Perde o time, né? Perde o time. Então agora é a hora de você, advogado, aproveitar a sua oportunidade. Mas, Cristiano, como é que eu aproveito essa oportunidade? Participando de um podcast, produzindo um conteúdo para o Instagram, estando nos ambientes empresariais onde seus clientes estão. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, para quem está acompanhando, é branding. Sim. Branding é estar onde o teu cliente quer estar. Né? E venda é estar onde o teu cliente está. Então, se o advogado ele advoga para a construtora, arruma um jeito de ir lá no sindicato da construção civil e dar um jeito de fazer uma palestra por lá. Que com certeza vai tirar cliente de lá agora, porque a demanda é muito alta, né? Algo muito urgente e latente na sociedade. Sem dúvida. Sim. E assim, existem, né, muitas formas da gente gerar negócio nisso. Assim, eu estou batendo muito nisso nessa questão, Cris, porque, de novo, são coisas que a gente aprende aqui com você, com o ambiente, com o ecossistema e que são sensacionais. Então, por exemplo, eu sou advogado de uma outra área, civil, trabalhista e etc. Mas eu sempre falei isso na minha vida, eu acho que vocês concordam com isso. Mas você é advogado. Isso. E o teu maior capital não é só o direito, como você sempre fala. O direito, ele é obrigação. Né? A gente tem que ser um baita técnico e por aí vai. Mas o maior capital que você tem é
como você se projeta, as pessoas que você conhece, a capacidade de geração de negócio que você tem. É o que nós chamamos no marketing de posicionamento. O teu posicionamento online, ele vai impactar de fato em quem você é. Né? O teu posicionamento vai impactar nos clientes que você atrai. Se você quer atrair um cliente premium, você precisa se posicionar como um advogado premium. Se você se veste como mulambento, desculpa o termo da palavra, você vai atrair um cliente mulambento. Exato. Hoje a internet tem um papel fundamental nesses negócios. Exato. Como que você... Vamos inverter então um pouquinho, né? A gente está falando muito do outro advogado que não atua no tributário, mas na sua opinião, como que o advogado tributarista pode também aproveitar esse momento? Cara, eu acho que o advogado tributarista precisa identificar nichos sociais, por exemplo, no caso dessa colega advogada, que é advogada de escolas. Eu acho que assim, você reunir o grupo de advogados ao seu redor, ver quem defende alguns nichos e tentar fazer uma parceria com esses. Por exemplo, no caso dessa advogada que atende um grupo de escolas. Agora, o advogado que produz conteúdo, tá sempre na internet falando disso, né? Ele tá todo dia expondo... Cada conteúdo que você posta não é um conteúdo. É uma oportunidade de um relacionamento. Sim. Então, olha, toda vez que você está postando algo, falando de algo, é uma oportunidade gigantesca para você se conectar, né? Exato. E essa reforma, ela tem uma característica, nessa reforma tributária que a gente está vivenciando, que ela vai mudar mesmo a dinâmica. Então, por mais que a pessoa não atue, né, por mais que o profissional não atue com o tributário, é muito interligado. Por exemplo, você pensa num advogado que atua com o societário. O trabalho societário sempre tem ali um viésinho, um impacto tributário numa operação societária. Então, é muito importante que tanto o advogado tributarista entenda que outros advogados podem precisar do apoio dele para outras operações que ele às vezes não atua, quanto o inverso. Então, realmente é um cenário, uma onda a ser surfada por tributaristas e não tributaristas. Quanto mais tempo passa, menor fica o desejo, menor fica a oportunidade, porque o cara que está realmente precisando, ele já contratou um profissional e vai acalmando também, né? Sem dúvida. Exato. E assim, uma coisa que você sempre fala também é que a importância das conexões, né? Então, assim, estar perto de pessoas que atuam em outras áreas, se mostrar, conseguir colocar efetivamente qual é a tua esteira de produtos. Porque, assim, uma pergunta que a gente tem muito, né, Caio, até de advogados de outras áreas. Ontem a gente teve um almoço bem interessante com um membro do G10 também, que é um advogado na área societária, e ele falando, cara, eu sei que a oportunidade está aí, mas como é que eu faço para te vender? Então, assim, e para o advogado tributarista, falando assim de uma forma bem direta, você também precisa pensar não só no direito material ou no direito processual, ou como a coisa funciona, mas como aquilo vira produto, né, Cris? Porque, assim, ao fim e ao cabo, é um trabalho, não tem nada de ruim de falar em dinheiro, como basicamente envelopar isso. Sim. Como basicamente envelopar essa oportunidade, essa demanda e colocar nas mesas certas. Exatamente. É verdade. E endereçar, né, o trabalho, né? Você tem que saber fazer essa envelopagem, endereçar o trabalho para poder vender. Mas, vamos lá, na sua opinião prática, em todo o histórico aí que você na construção de ecossistema e tudo que você criou, né, esse grande grupo que é o Advogado 10X, o que você acha mais inteligente, pensando agora especificamente nos impactos da reforma tributária e todas as mudanças que a gente está vivenciando, para o advogado que não atua no tributário? Você entende que é mais inteligente, mais eficaz ele tentar aprender tudo sozinho? Eu acho que é mais eficaz ele falar algo, parceria, ele conscientizar a audiência dele e os clientes dele que eles precisam ter esse viés e trazer alguém que tem essa capacidade. Então, eu acredito que todo advogado deve ir para as redes sociais e falar, pessoal, momento de reforma tributária, muita coisa vai mudar, muita coisa vai impactar, e o ideal é que todo mundo consulte um advogado tributarista para ver como amenizar esses impactos. Né? Qual a regra do jogo que tem que seguir? Ontem, por exemplo, eu estava acompanhando uma reunião e no meio da reunião uma colega falou assim, será que eu tenho que emitir nota de tudo? Aí foi um colega, ela falou, não, vai ser tudo passar por aqui, não vai ter mais condições de fazer assim. O cara explicou, mas era uma colega advogada especialista numa área, acho que era previdenciária. Sim. Ela não tinha essas informações do tributário. Então, assim, é um caminho sem volta. Então, você, colega advogado, está nos acompanhando, primeiro, é importante você usar a tua internet, as redes sociais, para você orientar as pessoas que te seguem que elas devem ter essa atenção com a reforma tributária. Ou pessoa física ou pessoa jurídica. E segundo, se conectar com pessoas que dominam. No caso aqui, o Léo, né? Sim. E o Caio dominam muito essa parada de reforma tributária. Se você gera uma demanda aí, se conecta com eles, com certeza vão fazer negócios juntos. Então é uma grande oportunidade. E Cris, como você recomenda, aí falando mais de modus operandi mesmo, estruturar esse tipo de parceria? Assim, você fala bastante isso.
para a gente queria trazer isso para a audiência também. Uma parceria mais informal, uma parceria mais formal. Olha, eu acho o seguinte, ó, o melhor dos mundos, o ideal dos mundos é que sempre tivesse contrato entre todo mundo. Mas na prática a gente sabe que não é assim. Na teoria, né? Na prática você convive muitos anos com a pessoa, você confia e fala, vamos fazer um negócio junto e acaba fazendo. Mas o certo seria que tivesse todo documentado, né? O que eu aconselho é que pelo menos te documente minimamente ali numa conversa de WhatsApp, né? Sem dúvida. Pelo menos. Para que lá na frente você tenha... Ter por escrito é sempre melhor, né? Isso. Que depois... Isso, porque senão, cara, você combinou uma coisa comigo, não foi isso que a gente combinou. É isso. E aí vai dar ruim. Evitar esses ruídos futuros. Sim, sem dúvida. Cris, você é uma pessoa que sempre estimulou e todos os advogados que têm essa visão empresarial também terem aí uma veia educacional, né, um negócio educacional, e fala muito em mentoria. Por que tentar descobrir sozinho algo novo costuma sair tão mais caro para um advogado do que justamente buscar aí uma mentoria? Fale vamos lá. Ontem eu estava conversando com uma colega que a gente começou as aulas de IA de novo, ela falou, mas é o mesmo professor, é o mesmo conteúdo? Eu falei, mesmo que seja o mesmo conteúdo, você não é a mesma pessoa. Você já se desenvolveu, aprendeu algo novo e tudo você vai interpretar de uma ou outra forma. Eu acredito que ter uma mentoria, ter um braço educacional, primeiro o advogado ele tem que ter esse braço educacional no escritório dele. Isso é um baita do motor 2, uma baita oportunidade de crescimento, pois uma vez que ele se posiciona como mentor, ele acaba, digamos, reforçando a autoridade, reforçando os relacionamentos, e ele acaba tendo ao redor dele uma série de pessoas e profissionais que ele mentora, entre aspas, e que podem fazer negócios com ele e ampliar o sistema, não é? Assim, eu só acho que eu tenho certeza absoluta que é um ganha-ganha. Para a questão da imagem dele, para ele enquanto profissional, um cliente quando olha um advogado tem um grupo de mentoria, que é mentor de outros advogados, não tem como falar que o cara não tenha determinado conhecimento. Sem dúvida. E, Cris, mentoria é um negócio, às vezes as pessoas não têm essa visão, né, Cris? Mas mentoria não é só o técnico. Aliás, é muito mais do que a questão só técnica, né? Então, assim, reforma tributária, por exemplo. Uma mentoria para a reforma tributária, ela pode valer a pena para um advogado que não é da área tributária? Porque, assim, o que eu vejo da questão... Eu acredito que todo advogado tem que ter o mínimo noção do direito tributário. Sim, sem dúvida. A mínima noção para ele poder tocar a operação dele. Sim. Agora, em casos mais complicados, e assim, sempre tem que ter advogados especialistas na área, né? Não há dúvida que acompanhando a rede social de vocês, acompanhando aqui o podcast, ele vai ficar muito mais informado. Sim. E a mentoria, só completando, Cris, assim, um ponto que eu queria só puxar aqui com você, que é o seguinte, a mentoria, e uma coisa que é um ganho absurdo que a gente tem aqui no próprio G10, não é a questão só técnica, mas é essa questão do negócio e de como você pega a gente pela mão, às vezes, e dá um direcionamento na própria questão de como conduzir negócios. E uma mentoria de outras áreas, a gente sabe que tem muitos colegas aqui do G10 com direito bancário e etc. Assim, vocês estimulam, e a mentoria para mim, que dou aula há muito tempo, eu sempre penso assim, do técnico, é um ponto importante, logicamente, mas esse pegar pela mão... Então, porque assim, sensacional, todo mundo que você participa, sempre tem alguém que já passou por aquilo, já viveu aquela experiência, e ele pode agregar muito valor, na tua rotina. Sim. Né? Na tua orientação. Até evita que você tome decisões e caminhos errados. Então, assim, é que as pessoas, assim, o brasileiro, ele sempre olha um outro brasileiro que está construindo algo, ele olha com outro... Às vezes o brasileiro fala, apoiar o cara, vamos lá. O brasileiro, ele acaba, quando o cara se dá bem, o brasileiro questiona. Exato. Infelizmente, isso é do brasileiro. Nos Estados Unidos, quando um empresário se dá bem, o outro empresário vai lá e fala, Pedro, o que você está fazendo que eu possa aprender com você? E o empresário se deu bem, vai lá e vende uma mentoria para ele, para orientá-lo quais são os caminhos que ele tem que tomar. Então, eu acredito que aqui deveria ser a mesma coisa. Por exemplo, eu não domino o direito tributário, mas se eu quero entrar numa questão tributária e quero dominar, eu vou procurar o Caio e o Léo, porque vocês dominam isso. Por onde eu começo a estudar? Qual livro eu leio? Que lei eu tenho que saber? Então, assim, imagina, o conhecimento que vocês têm de anos acumulados, isso vale uma fortuna. Sim. E como empacotar produto, né? Tudo isso, né? E pegando esse gancho, agora eu vou falando do viés do mentorado, não do mentor, né?
Você vê uma oportunidade aí com uma mentoria de tributário, esse mentorado, buscar uma mentoria de tributário, uma oportunidade dele se reposicionar profissionalmente? Pô, sem dúvida. Então, você, colega advogado aí, que está numa área que você acredita que não está conseguindo... Eu acho muito difícil ter uma área no Brasil que não dê escala, porque tem muita demanda, tem muito problema. Você pega um problema, seja um bom resolvedor de problemas, você vai escalar aquela parada. Identifica um problema, seja um bom resolvedor de problemas, né? Faz um bom marketing daquilo e vai escalar aquilo. Agora, se você está numa área que você não está satisfeito, o tributário é uma área que vai escalar muito nos próximos anos, né? Sim, Eu acho que bem uns 3 anos, Caio. Porque depois vai virar, acho que vai virar comum. Sim. Depois vai virar comum e vai virar algo que o grosso da galera já foi no meio e já resolveu. Exatamente. E a gente, assim, eu estou dando aula na Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de reforma, e é muito interessante como reperfilou o alunado, porque, assim, o pessoal, a teoria está lá, a lei está lá, às vezes você tem um pessoal que atua com isso há muito tempo, mas está todo mundo buscando entender, cara, como é que eu operacionalizo isso? Como é que eu monto o produto? A reforma tributária, e assim, só para fechar esse entendimento, Cris, assim, tem muita gente que ainda vê como uma ameaça. Eu acho que você vê isso como uma oportunidade absurda, sim, né, uma Cris? oportunidade gigantesca, né? Toda vez que muda uma lei é uma oportunidade, porque aquela lei vai agradar um e outros não, né? Exato. E aqui O que agradou, eu vou tentar manter o direito dele. O que não agradou, eu vou tentar mudar algo para ajudá-lo. E a gente tem uma particularidade, como a gente costuma falar, com essa reforma tributária sobre o consumo, a gente está zerando o game, né? Então, assim, esquece lá a lógica de ICMS e ISS, que vem uma nova lógica de tributação sobre o consumo. Então, é uma oportunidade para todo mundo, de fato, começar. Está todo mundo começando no mesmo ponto. É tudo novo. Então, é uma tremenda oportunidade. Acho que eu fiz live já com os dois, né? Eu lembro que na live com vocês dois, vocês falaram que zerou o jogo de novo. Sim. Então é uma hora ímpar, logicamente vocês trazem uma bagagem de experiência, mas é uma hora ímpar para o advogado que quer buscar uma oportunidade de começar agora. Exatamente. A gente fala até isso nas aulas, Cris, que assim, gente, o fato de termos mudado, isso exige do advogado que é tributarista de verdade, ele se reposicionar, ele entender as coisas, mas abre um campo absurdo para quem não é do tributário entrar, porque de fato zerou. Se eu fosse advogar agora no tributário, quais seriam os 3 passos iniciais que vocês me indicariam? Cara, objetivamente, Caio, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, para começar agora, já começar bem, você tem que buscar um mentor para poder te guiar nesse primeiro momento. Porque começar do zero, por mais assim, não zerou o game, ler, né? Exatamente, zerou o game, mas não sabe nem o que vai ler, não sabe como funciona a lógica de atuação frente ao fisco, que é diferenciada. Então, o primeiro ponto é buscar um mentor. É isso. E, cara, isso dá velocidade, né? Eu vejo isso na minha própria experiência. Assim, eu sou advogado há 20 e tantos anos e mesmo assim, para mim é sensacional estar aqui no ecossistema e aprendendo todo dia. Assim, acelerou, mudou minha perspectiva, mudou muitas coisas do jogo para mim. Para além disso da mentoria, e aí pode parecer que é jabá, tá querendo vender mentoria e tal, mas não é isso não, de fato é um acelerador. E para você poder aproveitar no dia 1, acho que as parcerias também. Não, mas ó, é o que eu costumo dizer. Se você vê um cara que tem potencial, se você não insiste para que ele entre, você está deixando um cara bom que pode agregar o teu ecossistema de fora. É propósito também, né, cara? Entendeu? Não é... Tem gente que é boa. Ontem, Sim. pelo menos, eu conversei com 2 pessoas ontem e uma eu achei que poderia gerar problema no grupo e assim, tem problema você falar não também. Sim, não é? sim. Mas você ter um camarada que te orienta facilita demais a vida, né? Facilita demais, exatamente. Mas assim, ó, além da mentoria, de parceria, um terceiro ponto que seria fundamental é disciplina no estudo ali, porque de fato está mudando o tempo inteiro. A gente está desde aí de 2023 acompanhando as mudanças da reforma tributária, mas estão vindo tudo em passos lentos e cada hora vem uma legislação nova. Agora a gente vai começar a ter a regulamentação infralegal também. Por onde ele deveria começar a estudar? Primeiro entender o que houve de mudança na Constituição, porque teve uma tremenda mudança. O direito tributário brasileiro tem uma particularidade que ele é muito constitucionalizado, né? A gente tem a parte do direito constitucional tributário muito forte no Brasil. E teve a emenda constitucional para justamente ajustar a Constituição para essa nova realidade tributária. Então, entender as mudanças na Constituição e depois partir para as leis complementares que tratam da reforma tributária. Ou seja, comprou uma atualização extremamente atualizada. Exato. Sim, exatamente. E tem vários bons livros, bons livros já hoje no mercado. E aí eu sairia também da questão da lei, mas é buscar entender como aquilo muda de verdade na atividade de cada empresa. Porque assim, nós advogados, assim, como a gente fala o tempo todo,
tudo muda para todo mundo. Então, para a gente, advogado, vai mudar. Você, eu sei que é empreendedor, tem um ecossistema. Cara, cada negócio seu, você sabe disso, eu sei. Cada negócio muda. Construção civil é uma coisa, o médico tem particularidades. Então, a gente tem feito muito esses workshops, sabe? De conversar com as áreas e mostrar para as áreas assim. E isso é uma recomendação até para o colega advogado, de modo geral. Qual a principal demanda do tributário hoje? Quando um cliente procura vocês, um empresário, qual a principal demanda hoje? Organizar o negócio dele. Então, hoje, muitos empresários que estão mais conscientes, que infelizmente ainda tem muito empresário achando que a reforma ainda é algo futuro. Mas os que já estão com essa consciência, cara, eu preciso... Mas que foi tão vendido assim como algo futuro, algo futuro, algo futuro, algo futuro, futuro, que na verdade não sabe nem que já começou, né? Exatamente. Exatamente. Mas quem já está com essa consciência da necessidade de ajustar, eles querem entender o impacto real. Então, hoje, uma demanda muito grande é de meio que fazer um diagnóstico do negócio dele. Quais os impactos, o que vai mudar. Ou seja, para quem tem clientes empresariais, ele tem uma boa oportunidade tributária. Ah, mas eu só faço contratos, faço a parte empresarial, não faço a parte tributária. Sim. Faz uma parceria com o tributarista que tem oportunidade ali. Quanto costuma cobrar para fazer um compliance da empresa, é isso? Na verdade, a gente faz um diagnóstico, tanto do impacto da ponta da venda, então assim, o que muda na tua alíquota? Né? Eu vendo hoje, minha carga é 20, vai mudar para quanto? Mas também na ponta de compra, assim, o que vai me dar crédito, como isso vai acontecer? E é interessante, só, Cris, a gente não falou isso ainda hoje, mas a reforma tributária é uma mudança do jeito de fazer negócio no Brasil. Então você falou, por exemplo, do advogado contratualista. Agente tributarista vai precisar também do viés do advogado tributarista, porque todo contrato tem, por exemplo, uma cláusula tributária. E nessa cláusula tributária, se eu estou assinando hoje, por exemplo, eu posso ter uma questão que é a seguinte: eu estou colocando os novos tributos na base, vamos dizer que eu estou assinando um contrato de 3 anos. Eu estou colocando os tributos dentro da base, os novos, a gente não tem nem alíquota, mas a lei está aí. Dá para dizer que houve mudança na lei, que por isso eu vou aumentar o tributo. Então, o próprio contratualista precisa ficar ligado que a reforma, de um modo geral, impacta até para ele em fazer o contrato, entender o negócio. Isso é muito interessante, porque é mudar o jeito de fazer negócio no Brasil, né, Carlos? Exatamente, muda tudo. Ou seja, toda vez que vai assinar um contrato, uma parceria, é importante você ter um tributarista do lado para analisar o impacto daquilo. Sim. É possível também ter uma previsão no contrato, de tiver alguma alteração tributária, revisar o contrato? É isso aí, tem a cláusula tributária, normalmente tem, e essa cláusula tributária normalmente é o que a gente chama de change in law. Ele fala assim, se mudar a lei, eu repasso o tributo. Mas a gente tem uma questão hoje que é conjuntural por conta dessa transição longa, que é... A lei já existe, só não tem os impactos. Então, simplesmente você falar que tem uma cláusula de mudança legislativa, a legislação já mudou, falta definir a alíquota. Então, a cláusula tem que ser bem trabalhada para evitar transtorno no amanhã. Isso vale inclusive para os advogados, que normalmente o advogado tem mania tem o hábito de passar proposta com preço fechado, sem considerar os tributos. E com essa mudança, se você pegar um contrato de longo prazo, uma consultoria, por exemplo, mensal de longo prazo, você vai começar a ter uma mudança tributária, de carga tributária aos poucos, que não está retratado na sua proposta, no seu contrato. Então, até o mesmo advogado precisa olhar ali a proposta de honorários, o contrato de honorários dele. Então, é uma mudança realmente muito estrutural. Que às vezes vai morder o teu próprio lucro. Exatamente, né? vai minimar o lucro. É um negócio complicado. Outra demanda, Cris, que a gente acha que vai acontecer muito com os advogados e também com viés de negócio, é a história de que assim, ao negociar, assim, contratos novos a gente vai ter que fazer alterações. Contratos futuros, por exemplo, um advogado ou uma empresa que atende uma empresa pública, ela vai ter que renegociar o contrato com um órgão público, vamos dizer lá, atende uma prefeitura, e aí tem regras específicas para isso. Então a gente vê também essa reforma tributária como algo multidisciplinar, né, cara? Com certeza. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente, quando senta com um empresário, a gente tenta deixar claro isso para eles, ou melhor, a gente deixa isso bem claro para eles, que não é uma mudança só da parte tributária da empresa, porque muda toda a dinâmica, né? A forma como a tributação vai incidir agora sobre o consumo, né? Que é focada no destino. São quantos impostos? Então, vamos lá. A reforma tributária. Vamos focar no que mudou. Fala assim, eu já falo pro cara, né? Lá as treta divórcio. Eu falo pra ele, são 5 coisas que a gente tem que resolver aqui. É isso. Casal concorda? Concorda. Tem patrimônio? Sim ou não vai partilhar? Sim ou não? Né? Se o casal concorda com o divórcio, é um caminho. Se o casal não concorda, já é outro caminho. História. Né? Aí temos 3 assuntos. Como é que fica a questão da pensão alimentícia,
da guarda da criança e da convivência, né? Sim. Em regra da lei, o nome da ação é regulamentação de visita, mas pai e mãe não visitam, mas fica a questão da convivência. Sim. É 5 coisinhas básicas só. Sim. Só a gente já deixa lá uma jarrinha no escritório, um copinho d'água, porque grande parte das vezes ou o homem ou a mulher chora, entendeu? Aí já briga por causa da panela de pressão, que a panela é herança do meu avô, minha, né? que a panela vai ficar comigo Que e tal, aquela legal. confusão toda. Rapaz, agora imposto deve ser um caos. Só reforma tributária, vamos lá, ela acaba. A ideia da reforma Ou tributária seja, diminuiu acaba- os impostos ou não? Diminui, mas não tanto quanto se Aumenta propaga. primeiro né? para diminuir. É, porque primeiro ele eles- passa por um período mais complicado Sim. de chegar no céu, né, cara? Exato, porque primeiro é ventilado por aí, né, que a reforma tributária tira 5 tributos para transformar em 3. Não é verdade isso. Na verdade, ela vai tirar 5 tributos e ficar com 4. Tá? Então, tem uma redução? Tem, mas não é tão grande assim. O que a gente tem? PIS e COFINS vão sair de cena para a entrada da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. O ICMS e o ISS saem de cena aos poucos para a entrada do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI é propagado que ele sai de cena para dar lugar para o IS, que é o Imposto Seletivo ou o Imposto do Pecado, como as pessoas dizem aí popularmente, mas o IPI ele não acaba totalmente. Então, na verdade, a gente vai ter, depois vencido o prazo, o período de transição, que vai até o final de 2032, a gente vai ter na prática CBS, IBS, o Imposto Seletivo, né, o IS, e o IPI, que mantém, que a gente chama agora de IPI Zona Franca de Manaus. Porque aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca, quando tiver um concorrente fabricado fora de lá, ele continua tendo incidência de IPI para esse fabricado fora da Zona Franca. Então, assim, são 5 tributos que estão saindo para ficarem em Mas 4. nesse primeiro momento, por exemplo, 2026, a gente continua com IPI, com ISS, Isso. com ICMS. Ano que vem, aí eu troco 2 por 1, sai PIS, COFINS e entra a CBS. E aí a lógica já é toda diferente. A gente fala aqui, Cris, que a primeira... É impressionante quando a gente olhando assim o Léo falando de imposto, ele fala com Um amor, com né? amor o negócio do imposto. Rapaz, Um momento off aqui, né, Cris? Mas assim... eu tava olhando assim, ó, olhando ele falar. Eu gosto. Já sai, uau, eu falei, caramba, cara, você é doido. Cara, você vê, tem que ter muito amor pra fazer um negócio desse. Mas, Qual que é o imposto quais são os impostos que ficou aí agora? Quais são os próximos? Ó, quando acabar o período de transição, vai ficar CBS, IBS, o IS e o IPI ainda. ele deve acordar de manhã, olhar pra esposa dele e falar, meu CBS querido. Mas assim, vai ser um período. Só que a gente vai ficar um bom tempo convivendo com outros. Que, como o Léo mencionou, ano que vem PIS e COFINS saem para entrar do CBS, mas a gente vai ficar um bom tempo lidando com o ICMS, ISS e o IBS juntos. Então, durante um bom período aí, esse também é um momento desafiador para os empresários, contadores e advogados, é que a gente vai ter 2 sistemas de tributação conjuntos. O advogado hoje, né, que tem a mínima noção de reforma tributária e começar a produzir conteúdo de reforma tributária e procurar empresas dizendo assim, olha, acho que é o melhor serviço, mais fácil de vender nesse momento para as empresas é essa revisão. sim, o diagnóstico. É um diagnóstico. Né? Quanto Exato. custa um diagnóstico desse? Exatamente. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem empresa de monte. Sim. Se o advogado souber fazer um trabalho, olha, tá tendo a reforma tributária, você pode ter um impacto gigantesco no teu negócio, desde que, você já vai ter o impacto, desde que você não faça um planejamento. Sim. Então, eu quero te vender um diagnóstico, quero te apresentar o diagnóstico pra gente fazer um planejamento junto. Cara, Sim. vende muito. Exatamente. Mas, assim, Cris, você dá aula para 30 mil alunos, não é? Cara, Você se fazer acha que uma advogado- campanha de tráfego pago na internet, fala, olha, você é empresário estabelecido em São Paulo, que paga seus impostos regularmente. Eu não sei se você sabe, mas tá aí, já tem vigente uma nova reforma tributária que pode impactar nos seus negócios. Sim. E aí ele começa a produzir conteúdo, ensinar, explicar o que está acontecendo, ele vai ter uma demanda muito grande de empresários procurando esse advogado para fazer esse diagnóstico. Pode cobrar o diagnóstico e depois cobrar o planejamento, é isso? Sim, exatamente. sim. Costuma cobrar isso. Primeiro Como é que cobra? diagnóstico. Na verdade, um valor fechado para o diagnóstico. Então, sei lá, 30, 40, 50, dependendo Mas como é que- da Depende, empresa. Mas como é depende que da se estrutura da quantifica empresa. isso? É. Depende da estrutura da Depende da estrutura da empresa, empresa. o tipo de operação, quantas espécies de operação ela tem. Faturamento, lucro real, Exato. lucro presumido, porte, tudo isso. Porque, por exemplo, tem empresa que tem mais de uma, faz aí mais de uma operação Mas cada operação pode ter um impacto Uma empresa diferente. simples, é um comércio simples.
Aí começa mais para baixo, 10, 15, você consegue fazer um diagnóstico bem razoável para uma estrutura dessa. Que a grande parcela das empresas são empresas simples. Sim. Empresas pequenas, vamos dizer assim, né? E que tem um impacto danado. E que são advogados que estão começando também do outro lado. Sim. As empresas pequenas também vão receber um grande impacto. Vão. Qual é esse impacto? Até para alertar aqui aqueles que estão nos assistindo. Então, as empresas do Simples Nacional precisam se atentar muito, porque a gente, com a reforma tributária, um dos ganhos da reforma tributária, além da simplificação do sistema tributário que vai ocorrer, é a permissão do crédito amplo, que a gente chama. O que é isso? Muita coisa agora vai começar a dar crédito para as empresas, desde que elas estejam num regime regular do IBS e da CBS. Então, por exemplo, a empresa do lucro, que esteja no lucro presumido ou no real, quase tudo que ela consumir de insumo para a atividade vai ter direito a crédito, aproveitar crédito daquilo para reduzir o quanto de tributo a pagar. Só que se tiver uma empresa do Simples Nacional nesse meio de caminho aí, isso muda um pouco o cenário, porque a empresa do Simples Nacional, quando ela vende produto ou serviço para uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, ela vai permitir que essa empresa que compra o serviço dela ou o produto aproveite uma parcela muito pequenininha de crédito de IBS e CBS. Então, qual vai ser a tendência prática de mercado? A empresa que está no lucro presumido ou no real, ela vai tender a comprar produtos ou serviços de quem vai dar mais crédito para ela. Isso vale tanto para o negócio pequenininho quanto para os advogados. Como é que o empresário vai divulgar esse dar mais crédito? A história é a seguinte, a pessoa vai, por exemplo, imagina a seguinte situação, objetivamente. Hoje, um escritório de advocacia, quando é contratado por qualquer empresa, não dá direito a crédito. Tá? O que vai acontecer no futuro? Como a regra geral vai ser essa questão do crédito, passando o crédito para reduzir o tributo na etapa seguinte, o próprio cliente que vai te contratar, ele vai perguntar para você, vai procurar saber, você está no Simples Nacional, vamos dizer assim, completo, em que você paga, sei lá, 3, 4, 5% desses tributos, ou você está calculando por fora e, consequentemente, você vai pagar 30% disso. Porque quando você paga 30%, que é o regime que a gente chama de híbrido, calculado esses tributos novos por fora, você paga 30%, mas você repassa 30% de crédito para o teu cliente também. O cara vai querer tomar crédito a 5% ou a 30%? Até explicando um pouco melhor, o que acontece, para concluir o raciocínio do Simples, que a legislação da reforma tributária, justamente para não matar as empresas do Simples, deu oportunidade que essas empresas optem pelo chamado regime híbrido que o Léo mencionou. O que seria isso? A empresa vai continuar pelo Simples em quase todos os tributos, mas o IBS e a CBS ela vai recolher pelo regime normal. Então, isso não vai estar lá, o IBS-CBS vai ser por fora da guia DAS, né, que é a guia do Simples. E fazendo isso, essa empresa do Simples, ao vender o produto ou serviço para a empresa do lucro presumido ou real, ela vai passar o crédito cheio. Então ela continua no jogo, vamos dizer assim. 30%, 28%. Porque a gente já tem visto um movimento de mercado das empresas que estão no lucro presumido e real, já se preparando para a reforma, questionando os seus os seus fornecedores em qual regime que eles estão, se estão no Simples ou não. Justamente pensando nisso. E já questionando se eles pretendem ir para o híbrido ou não. Porque isso vai dar um impacto muito grande. Inclusive para a advocacia. Porque o advogado, quando trabalha para uma empresa do lucro presumido ou real, ele vai passar a ter, vai dar direito a crédito para essa empresa. Se ele tiver um Simples normal, é muito provável que essa empresa busque um advogado que dê crédito para ele. Pela opinião de vocês, o cara que faz tributário, o advogado está nos acompanhando, como é que ele se atualiza? Como é que ele aprende essa parada? Cara, é simples como isso, gente. A gente fala zero game, sim. Ele necessariamente precisa de uma mentoria, né, para entender. Um texto da reforma tributária. Tem os textos, a Constituição, as duas leis complementares, vai sair um regulamento. Mas legislação é sempre muito fria, né? Acho que o grande lance é entender como isso vai operacionalizar. Que nem tudo jeito acontece conforme está no papel. Em especial no Brasil. Exato, exatamente. E aí, para cada tipo de operação, você tem ganhadores e perdedores. Por exemplo, o prestador de serviço no Brasil, ele vai ter um aumento abissal de carga tributária. Abissal. Por quê? A verdade é, a gente vai trocar uma tributação de, sei lá, 3,65 ou 9,65 de PIS e COFINS, mais 5% de ISS, sei lá, grosso modo, 14,25 por 29% de tributação do dia para a noite. E a quantidade ou a capacidade de obtenção de crédito de uma empresa, por exemplo, o escritório de advocacia, ele vai tomar crédito do quê? Aluguel, vai tomar crédito da conta de água, da conta de luz, mas o principal ativo nosso, que é folha, por exemplo, de equipe que trabalha contigo, não vai dar direito a crédito, porque folha de salário não dá direito a crédito. Então, assim, você vai ter impactos
para cada tipo de operação muito importante. Então, essa história de buscar não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático vai ser fundamental. Fundamental. E a história das parcerias, sem dúvida, porque é acelerador. Acho que o cara não tem que jeito. pegar o conhecimento técnico dele, se conectar com pessoas como vocês, que têm conhecimento técnico, mas a visão de negócios, Sim. e tentar abrir caminhos, né? Aquele Sim, caso sim. que a gente citou da escola é um deles, mas tem N casos. N né? casos. Tem. A gente no E aí, se grupo mesmo o cara tiver foco mesmo e pegar 2 anos, 3 anos e agora pra frente, ele vai fazer bastante dinheiro. aprende. São Claro. 3 anos, que, assim, reformas como essa, estruturais, né? Não é uma coisa que acontece todo Sim, ano, né? Definitivamente. Exatamente. É o Oceano Azul, né? Exatamente. É isso aí. E pegando aqui de uma forma mais objetiva, na sua experiência aí, que você tem na sua rede aí, no seu ecossistema, dezenas de milhares de advogados que te acompanham. E como você vê? Você vê que esses advogados, tirando, vamos falar até dos advogados não tributaristas, você vê que eles estão se preparando para esse grande momento de mercado? Cara, assim, Como você tem visto esse movimento? eu acredito da seguinte forma, né? Que eu converso com os dois mundos, né? Vamos por assim, eu converso com o mundo de fora e converso com o mundo de vocês, né? O mundo de fora, eu acho que a grande maioria não entendeu ainda, não é a questão da reforma tributária. Eles sabem, estão estudando, mas eles não entenderam que a advocacia mudou. E aí Isso. estuda mais da reforma tributária. Tem que ser bom de reforma tributária. Sim. Ninguém está questionando. Claro. Mas ele não sabe comunicar para os outros que ele entende aquilo. Se ninguém sabe que ele entende, ele não vai ter cliente. Então como é que ele... Aí ele fica esperando exatamente alguém ir lá tocar a campainha. Ele não tem a visão que ele pode, digamos assim, de forma intencional, ele atrair clientes através de uma rede social, por exemplo. Sim. E aí acaba passando dificuldade de forma desnecessária, né? Então o mundo de fora, eu acredito, está meio parado ainda, porque eles não entenderam o que está acontecendo. E tem outro mundo, que é o mundo de vocês, que estão aí se virando, olha visto. Quantos advogados tem podcast no Brasil hoje? Sim. Sei lá. Parcela muito pequena. 5%? Não deve chegar não assim. chega. Não chega. 3%? Certamente não Se chega. chegar a 1 é muito. Tá. Certamente não chega. Desses 1%, quantos são de tributário? Poucos. Poucos também. A gente Então. consegue listar em, sei Então. lá, 10 pessoas. Então talvez. você percebe o tamanho da oportunidade que vocês têm, Sem dúvida. né? Com uma estrutura, gravando um conteúdo bom. Esse conteúdo, ele partilhado e compartilhado, abre muita oportunidade. Sim. Chega lugares que vocês não chegam. Certamente. Né? Chega ambientes que vocês não iam chegar. Através do poder da internet. Então é fundamental. Pô, vocês estão numa bolha aqui extremamente próspera. Você diria, Cris, que esse é o maior erro do advogado, não só do tributarista, mas do advogado de um modo geral hoje. essa Então é história. difícil falar que é um erro, porque a grande maioria nem enxerga. Exato. É. Você não consegue desconhecimento, para né? aquilo que você não enxerga. Então, né? a grande maioria não enxerga. E quando ele enxerga, ele toma um susto. Como é que ele vai enxergar? Quando dificulta o caixa dele. Exato. Quando ele começa a ter aperto financeiro, aí ele fala, pô, tem uma coisa errada, e aí... Mas tá tudo bem. Tem um livro que eu gosto muito, chama Meta, um livro de administração. Eu estava esperando você falar de livro aqui. É, Cris, ele as fala- pessoas precisam ouvir isso. Ele fala de É um livro de importante. administração, né? Ele fala sobre Sim. você encontrar o gargalo da sua empresa, Sensacional. focar naquele gargalo, o que você faz, o que você muda, onde você coloca 30% de esforço que vai mudar todo, né? Sim. Ele fala até a teoria das restrições, Sim. aonde você coloca o esforço dentro do teu negócio, que se mudar aquela chavinha, muda todos os demais. A grande maioria de advogados sabe que está com dificuldade, mas não entende qual é a restrição, não entende qual é o Exato. gargalo. Ele acha que a advocacia está saturada, Sim. que o advogado, que o cliente é ruim, é isso que eles acham, eles não entenderam. Porque, na minha opinião, era a mais próxima da advocacia, tem muito cliente. O Brasil é um poço de problema. Sem dúvida. Pega um problema, fica bom para resolver aquele problema, que você vai ter muita oportunidade. Bom, caminhando para o fim, Cris, se você tivesse que deixar um recado para o advogado que lida com empresa, mas está inseguro em relação à reforma tributária, qual seria esse seu Se você recado? lida com empresa, eu acho que você deve começar... O que eu faria se eu fosse empresarial e não fizesse tributário? Eu ia criar fóruns de debates com os meus clientes. Né? Pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, chamaria no meu escritório, eu fazia online, traria profissionais específicos de áreas específicas para levar essa conscientização. Quando traz, por exemplo, o Léo e o Caius para falar de um assunto técnico que o cliente dele nem conhece, automaticamente o cliente vai terminar e vai falar, o Caius, pô, eu acho que eu tô com esse problema aqui, cara. Como é que eu faço para resolver isso? Bingo, é mais um contrato. Então, se você reunir os clientes que você já tem e criar um fórum de debate tributário, um fórum de debate trabalhista, cara, você vai criando, você vai trazer a galera que já é teu cliente, vai conscientizá-los, algo que é muito bom, e vai despertar neles o interesse de falar, eu preciso resolver esse negócio aí antes que essa parada estoure. Esse é um insight sensacional, assim, é bacana trocar essa ideia, né? Porque você, Cris, é um cara que tem uma visão de negócio sensacional. Então, abre muito a nossa visão. Então, assim,
o advogado, por exemplo, essa dica é uma dica absolutamente prática e que, assim, qualquer advogado pode fazer isso muito Você rapidamente. é trabalhista e advoga para uma Exato. série de empresas a parte trabalhista, faz um fórum tributário. Exato. Chama um colega tributário e fala, pessoal, a reforma tributária está aí, vai impactar em tudo. Eu tenho um parceiro aqui no meu escritório que é especialista nisso. Próximo sábado, das 9 ao meio-dia, nós vamos fazer um debate. Ele vai explicar tudo, tá mudando. Põe lá 10, 20, 30. Quantas pessoas você colocar lá, eu tenho certeza que pelo menos 2, 3 vai te procurar depois. Sem dúvida. Pô, tô com um problema aqui, é mais 2, 3 contratos. Sem dúvida. E ele necessariamente precisa se posicionar como um tributarista. Como é que você vê essa questão do posicionamento? Assim, E, assim, esse é um ponto interessante. Assim. eu penso que o advogado que ele é genérico, ele é um conselheiro geral. Sim, Mas o quando advisor, o cliente precisa de algo mesmo, ele vai atrás de um advisor, vai atrás de um cara que... Exato. E aí ele não necessariamente precisa se posicionar para fora como tributarista, mas o provedor daquela solução, né? Isso, O cara provedor de fala, solução. Contrata um cara que é faz a bom e faz a ponte. parceria com o cara. Ó, Exato. 50 para mim, 50 para você. Eu já tenho os clientes, você tem o conhecimento. Vamos dividir a parada aqui. Todo mundo ganha, pô. E essa é uma forma de se posicionar para surfar essa onda. Sim. Que, assim, ela não é... Não, e assim, não é uma onda de 7 anos, né? São 7 anos de mudanças. Esse é outro ponto. Mas é 2, 3 anos. Daqui a 2 anos, com a tecnologia que está aí, inteligência artificial, Já arrefece. já vai virar um assunto comum. Pra quem entende de onda, é uma onda de Nazaré em Portugal. Né? É isso. É uma onda grande e curta. É uma onda aí. gigante. É uma onda gigante, Exatamente. porque Isso. ela é bem grande e não pode deixar ela estourar, porque depois de estourado você não surfa mais. Então é isso. Então, realmente é um grande momento. E puxando aqui um pouquinho para o nosso ecossistema, o ecossistema do advogado 10X, como o ecossistema do advogado 10X pode auxiliar o profissional, né, a se preparar Cara, a para gente esse novo poderia mercado organizar aqui, pegar a galera tributária do grupo e criar um fórum de debates aqui na Faria Lima, convidando empresários de São Paulo, né, para fazer um fórum de debates do direito tributário. Aí é 50% para vocês e 50% para mim. Já Justo. já ganhei. Tudo é equity na vida, é isso aí. Cara, o lugar que eu mais aprendo é quando esse lugar assim, que eu fico anotando, ó. Aí eu falei, caramba, cara, eu tô falando aqui, eu tô meia hora na minha cabeça matutando. Eu falei, cara, tem muito cliente em São Paulo. Muito empresário em São Paulo, tudo com perrengue. Eu não tenho problema de internet. Vou fazer um tráfego pago, fórum tributário. Se você é comerciante, empresário em São Paulo, venha conhecer o impacto da reforma tributária no teu negócio. Pronto, já ganhei. Lindo, esse é um belo corte. Esse é um belo corte, Cris. Como é que eu falei mesmo? Se você é comerciante, empresário no estado de São Paulo, venha conhecer o impacto da reforma tributária. Isso. E aí o cara traz 1 quilo de alimento e te doa para uma entidade. Pô, ainda faz exatamente. Mas, e Cris, assim, também, assim, para além desse ponto, eu acho que o ecossistema, de um modo geral, né, Cris, ele consegue, assim, para mim, de novo, eu gosto de dar essa visão, e eu sei que o Carlos compartilha disso também. Só te interrompendo. Claro. Eu tenho um amigo que ele vai nos eventos, evento 3 dias, ele senta, ele ouve o negócio no primeiro dia, ele levanta e vai embora. Era aquilo que eu queria. Ele fala, nossa, eu vim buscar isso. Então, esse aqui da Fórum da Reforma Tributária. Sim, e tem uns 2 ou 3 que você falou aí, sensacionais. Que A galera vai olhar pra mim e fala, esse cara é um tributarista pesado, ele domina muito. Você vê? Mas é isso. Mas assim, uma coisa que você sempre fala, é o empresário de direito, é um negócio. A visão de negócio, ela faz uma muita diferença. Não, vira o jogo, né? Assim, é virando de jogo. Mas então em todas as áreas. Por exemplo, olha, Sim. se você é mulher, está se divorciando, não sabe como conduzir a questão do divórcio, né? A gente vai fazer um fórum, uma aula explicando como é que funciona isso. Traz um monte aqui, elas vão assistir, 10% converte. É sempre assim, cara. 10, 20%. Então, cara, o advogado que não tem cliente hoje, cara, me desculpa. Sim. E, assim, Cris, explica um pouquinho pra gente fechar, eu acho que para ir para esse caminho final, o que o G10 faz para os advogados, assim, o que o ecossistema tem feito para os advogados, porque assim, para a gente isso é ouro, assim, a gente vê com muito carinho mesmo. Eu acho que a gente faz tem um propósito muito eu acho bacana. que o G10 faz Isso o que é aconteceu importante. aqui. A gente vai trocando experiência, vamos conversando e vamos construindo as ideias e a gente constrói as coisas juntos. É um grupo de advogados que tem mentalidade de empresários e que tem princípios iguais, desejos iguais, valores iguais. Né? Isso é mais importante. E essa história dos princípios e valores é muito interessante. Uma coisa que o Cris fala muito no grupo, que eu acho que vale, pessoal, guardar, é que, assim, não existe concorrência. Assim, a concorrência, ela está em outro lugar. Ela não andar de baixo. No andar de baixo, que ele fala. E é exatamente isso. Assim, desde que a gente entrou, a gente consegue ver nitidamente geração de negócio, geração de amizades genuínas, de resultados bons, não só na parte
de trabalho, de grana e etc., mas também de desenvolvimento pessoal. Então, porque independente do momento que você está profissionalmente, você vai ter sempre algo a aprender e algo a ensinar. Então isso no nosso ecossistema, no nosso grupo, a gente percebe isso dia após dia. Todo dia a gente aprende com alguém e a gente ensina algo para alguém. E isso é muito interessante, porque como o Léo mencionou, e que o professor Cristiano sempre fala, a concorrência está no andar de baixo. E aqui a gente tem isso leva isso muito a sério. Quando você muda a mentalidade, você entende que tem muita oportunidade. A gente dá a mão como essa aqui do fórum agora, que a gente vai fazer crescer. 50-50. Exatamente. Mas é isso. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio com um convidado. Professor Cristiano, quero agradecer imensamente a sua presença. A gente está aí junto já desde 2023. Caminhando juntos, então foi um prazer imenso falar sobre como a reforma tributária pode trazer oportunidades para advogados tributaristas e não tributaristas. Já tive outra ideia. Opa! Vamos. É publicável? Essa foi boa. Essa aqui vai ser 50 para mim, 10 pro Anderson, 10 pro Freitas e 5 para cada um. Você vê? É isso. Alguém tem que gravar, né? Exatamente. Mas foi um prazer imenso dividir esse podcast aqui com você. Tenho certeza que quem está acompanhando teve vários insights, entendeu como que a reforma veio para mudar a dinâmica mesmo de tributação sobre o consumo e como ela vai trazer muita oportunidade para todos. E nesse viés do negócio, né? Eu acho assim, isso é sensacional. Então, Cris, muito, muito, muito obrigado. É um prazer, uma honra e uma alegria. Se não vai ficar mais 10, 15 minutos aqui, nós vamos rolando outras ideias aqui. Então vamos continuar. Tem duas. Continuar. A gente desliga a câmera e continua. Uma eu sei que é tranquila. Do fórum tributário a gente vai fazer. A outra deixa eu ver se eticamente como é que vai soar isso. Que foi uma ideia também boa, mas vamos de forma segura. Vamos que vamos. Para mim foi um prazer estar aqui. Cris, muito obrigado, cara. Muito obrigado, Cris. Um super prazer. Tamo junto. Prazer. Valeu.